Fala galera, sejam bem-vindos a este vídeo. Meu nome é Rodolfo de Araújo Bezerra, sou aluno de licenciatura em Matemática da Unirio. Vim trazer para vocês hoje a análise da matemática por trás de um filme que eu gosto muito. Ele se chama O Número Secreto. Bom, como eu vou falar sobre esse filme, eu vou dar alguns spoilers, vou acabar falando alguma coisa. Então, caso não tenha visto o filme ainda, eu recomendo que vocês pausem o vídeo agora e deem uma conferida no filme antes de assistir. Esse filme, vocês podem achar aqui no YouTube mesmo. Botei aqui do lado, ó, como eu pesquisei o filme, The Secret Number é o nome original. E o filme está em inglês, mas a legenda em português do YouTube está muito boa, então dá para você assistir tranquilo. Só assistir então e aí voltar para cá para a gente poder discutir um pouco da matemática dele, ok? Bom, espero que vocês já tenham assistido. Agora eu vou falar um pouquinho do filme. O filme ele fala de um matemático que basicamente ele é um matemático muito famoso, né? E de um momento para o outro ele perdeu um pouco da razão, começou a falar que existia uma conspiração mundial para esconder que existia um número inteiro entre o número 3 e o número 4. Quer dizer, como se a gente estivesse contando de maneira errada, né? Ele chamou esse número de Blen, ou seja, se você quisesse contar números seria 1, 2, 3, Blen, 4, 5, 6 e assim por diante. E tipo, o filme gira em torno desse fato, né? E como um doutor lá, que é o personagem principal, ele reage a esse paciente dele, que está lá numa clínica psiquiátrica. Esse filme ele é muito cheio de referências matemáticas, tem coisas para falar em vários vídeos, sobre, por exemplo, dimensões superiores, universos paralelos, mas eu vou focar nesse vídeo, nesse fato principal do filme, que é se pode existir um número entre 3 e 4, né, um número inteiro. E eu vou tentar demonstrar, usando matemática, que isso não é possível, né? Já dando um spoiler do meu próprio vídeo. Então tá. A ideia aqui então pode existir um número natural entre 3 e 4? Para responder essa pergunta, eu vou utilizar alguns conceitos de matemática, alguns princípios, que vão me permitir demonstrar se isso é verdade ou é mentira, né? Quais são esses princípios? O primeiro deles basicamente, a gente está falando de números positivos, né, números inteiros positivos, ou seja, eu vou precisar de um conjunto de números, que eu vou chamar de conjunto de números naturais. Aqui percebam que eu estou definindo ele como começando do número 1, né, e não do 0. Começando do número 1, né, e não do 0. Isso basicamente quer dizer o quê? Não muda muita coisa, né? Se você considera aí o 0 como número natural, não tem problema, para muitas áreas da matemática vai até facilitar considerar o 0 como número natural, mas no meu caso aqui, para essa demonstração, eu estou seguindo os conceitos de análise. É uma área da matemática que fala sobre relações de números e prova algumas coisas, né? Então, dentro da análise, geralmente não é considerado o 0 um número natural, então eu vou partir desse princípio. Então, meus naturais eles não têm então 0. Além desse conjunto de naturais, eu vou precisar também de uma função chamada função sucessora. O que ela faz? Quando você insere um número natural nessa função, ele vai retornar o próprio número somado a 1. Então, por exemplo, eu tenho aqui o número, vamos dizer que eu quero calcular o sucessor do número 2. O sucessor do número 2 é o próprio 2 somado ao número 1, ou seja, 3. Nesse caso, então, o sucessor de 2 é 3. Se eu tivesse, por exemplo, usando aí o exemplo do filme, sucessor de 3 é 3 mais 1, ou seja, é o 4. Então, vejam que essa função ela consegue gerar os números naturais, né? E aí é isso que eu vou usar, essa propriedade dela. Bom, além desses dois fatos, são objetos não definidos dentro da matemática, mas nós vamos precisar também do que nós chamamos de axiomas de Peano. Com esses axiomas, são 3 afirmações que eu vou passar para vocês, que através delas você consegue provar qualquer coisa dentro do universo dos números naturais. Aí elas são, como eu disse, alguns usam 4 afirmações, mas 3 delas já dá para sintetizar bem. A primeira é: existe um único número natural que não é sucessor de nenhum outro número. E esse número, como eu disse, eu vou definir como sendo o número 1. Meu conjuntos naturais começa no 1. A segunda afirmação dos axiomas é: 2 números que têm o mesmo sucessor são iguais. Quer dizer, se eu digo que o sucessor de 2 é o 3 não pode ser sucessor de nenhum outro número a não ser o 2, né? O 2 é o sucessor do 1 e assim por diante. E por fim, a última afirmação dos axiomas é que
se existe um subconjunto X contido dentro dos conjuntos naturais, tal que o número 1 está dentro desse conjunto, e se todo N que pertence a esse conjunto, o sucessor de N também pertence, então esse conjunto vai ser exatamente igual aos naturais. Essa terceira afirmação aqui, esse terceiro axioma, é conhecido também como o princípio da indução. Ele é um princípio muito importante dentro da matemática. E bom, a partir dessas três afirmações que eu fiz aqui, você consegue deduzir, provar qualquer coisa dentro dos naturais. Por exemplo, a gente pode provar a propriedade comutativa, usando esse princípio de indução, ou a associativa. São coisas que a gente já conhece há bastante tempo, né? Desde o início da escola. Mas tem uma das características que eu vou usar também para essa demonstração, que é o que eu vou chamar aqui de lei do corte. Ela quer dizer que, se eu tenho aqui uma igualdade onde eu tenho o mesmo elemento de um lado e do outro, eu posso cortar ele fora, né? E o que sobrar são coisas iguais. Aqui, por exemplo, m mais n é igual a m mais p, então eu posso cortar o m dos dois lados e vou ter que n é igual a p. Eu vou usar essa propriedade também para provar o resultado. E por fim, a última ferramenta que a gente precisa para demonstrar se existe um número entre 3 e 4 é a chamada relação de ordem. Ela diz que se um número m é maior do que um número n, isso quer dizer que existe algum outro número r tal que o m é igual ao próprio n mais o r. Ou seja, o m aqui é maior do que o n. Isso significa que ele tem que ser somado a alguma coisa para chegar no m, né? Então, sabendo esses três fatos, o axioma de Peano, relação de ordem e a lei do corte, eu vou tentar provar para vocês se pode existir um número natural entre 3 e 4. Né? Aqui a prova se desenvolve da seguinte maneira. Bom, a gente sabe que 3 é menor do que 4, né? O que eu quero tentar provar é se existe algum n entre aqui 3 e 4, algum número inteiro, né? Ou em particular natural. Bom, vejam que pela relação de ordem, se 3 é menor do que n, o que isso implica? Que o n é 3 mais alguma coisa, né? Vou chamar de 3 mais r, já que eu não conheço esse número. Ao mesmo tempo, se n é menor do que 4, eu sei que o 4 vai ser igual a o próprio n mais alguma coisa, vou chamar de t. Né? E agora eu tenho então essas duas afirmações que devem ser verdadeiras para que o n exista. Né? Ora veja, eu sei aqui qual é o valor de n, e esse n está nas duas equações. Né? Então eu posso pegar aqui, eu sei que n é 3 mais r, eu posso substituir ele aqui nessa segunda equação. Né? É isso que eu vou fazer. Prontinho. Agora eu sei que 4 é igual a 3 mais r mais t. Agora veja, a gente tinha discutido também no começo que cada número tem um sucessor, né? E eu sei que o sucessor de 3 é 3 mais 1, que é igual a 4. Ou seja, o 4 é 3 mais 1. Eu também vou usar esse fato para substituir aqui e facilitar as minhas contas. Né? Então 4 é exatamente igual a 3 mais 1. E agora já temos aqui a nossa afirmação. Veja que, agora usando aquela lei do corte que eu comentei, tem 3 aqui dos dois lados da igualdade, então eu posso simplesmente cortar eles fora, né? Porque eles não estão fazendo diferença aqui para a conta. Então, retirei eles fora. E aqui a gente ficou com essa afirmação de que 1 é igual a r mais t. Agora vejam, olhando por exemplo para o r, se 1 é igual a r mais t, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o r ele é menor do que 1, né? Pela relação de ordem que nós discutimos aqui em cima, por exemplo, 3 é menor do que n indica que o n é 3 mais alguma coisa. Se 1 é igual a r mais t, quer dizer que o r é menor do que 1, né? O 1 vai ser igual a r mais alguma coisa, no caso aqui r mais t. E o que isso daqui quer dizer? Se existe um número que é menor do que 1, isso daqui teria que dizer que, representar que o 1 é sucessor de alguém, né? O sucessor de, por exemplo, um S da vida, vai ser 1. Só que isso é absurdo. Isso não pode acontecer pelo que a gente já discutiu no primeiro axioma de Peano, né? Lembrando aqui que existe um número natural que não é sucessor de ninguém, que é o número 1. Ou seja, chegamos no absurdo. Quando acontece isso, então a nossa premissa, nossa afirmação original não pode ser verdade. Logo, então, não pode existir esse n. Bom, a gente pode também, para finalizar, eu poderia generalizar esse resultado, né? Por exemplo, entre qualquer número e seu sucessor não pode existir um outro número, usando aqui a mesma lógica que eu expliquei para vocês aqui passo a passo, só que dessa vez generalizada. Beleza? Bom, é isso que eu quis mostrar para vocês hoje. Espero que tenham curtido. Não esqueçam de dar um joinha aí no vídeo, beleza? Até mais, pessoal.